E o Corinthians pode ter recebido uma proposta de 720 milhões de reais, podendo chegar a 880 milhões pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. Corinthians anunciou de forma oficial a renovação do contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca e o Timão está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro fora de casa, jogo que será a primeira parte de uma decisão que terá uma totalidade de 180 minutos, que vale vaga para a grande final da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro fora de casa, jogo que será a primeira parte de uma grande decisão, que terá uma totalidade de 180 minutos, que vale vaga para a grande final da Copa do Brasil. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, jogo que acontecerá às 21h30 no Mineirão e será válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nos trabalhos de ontem, após o trabalho de força na academia, o aquecimento no gramado, o elenco realizou 2 exercícios táticos comandados pelo treinador Dorival Júnior, que aproveitou para fazer testes na equipe. Na parte final dos trabalhos, tiveram treinamentos de bola parada. Corinthians que entra em campo hoje pela Copa do Brasil, tentando manter o ótimo retrospecto na competição. Até aqui são 6 jogos, 6 vitórias e nenhum gol sofrido. Absolutamente que até aqui o Timão acaba fazendo uma grande campanha na competição nacional, que é bastante difícil, ao contrário, por exemplo, do que o Timão fez no Campeonato Brasileiro. Algumas dúvidas que tínhamos para esse primeiro jogo, como por exemplo, o atacante Yuri Alberto, o meio-campista Rodrigo Garro, que ficaram de fora dos últimos jogos, viajaram e estão à disposição do Dorival. A maior dúvida, na verdade, está no volante Ranielli, que não participou dos treinamentos de ontem e nem do de segunda-feira, por estar com dores no tornozelo depois do jogo contra o Juventude no final de semana. O Ranielli acabou apresentando esse problema. Então, o Dorival terá a maioria dos jogadores à disposição para essa primeira parte de uma grande decisão. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para essa decisão de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, José Martínez, Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: mais um jogo difícil, mais um jogo muito complicado para o nosso Timão contra uma das principais equipes do futebol brasileiro, um dos principais elencos, que é a equipe do Cruzeiro. Equipe que terminou o Brasileirão, por exemplo, na 3ª colocação. Então o Timão terá hoje, fora de casa, um grande desafio. Então será uma grande oportunidade para os jogadores demonstrarem comprometimento, demonstrarem entrega. Hoje é a primeira parte dessa decisão. A segunda parte será na nossa casa, será em casa. Então, o Corinthians não pode fazer, por exemplo, o que fez algumas semanas atrás contra o próprio Cruzeiro, nesse mesmo Mineirão, esse jogo de hoje, quando pelo Campeonato Brasileiro perdemos por 3-0. Hoje é ter uma estratégia defensiva. O Dorival necessita ter uma boa estratégia defensiva, principalmente com o meio-campo bem composto, sólido. A equipe do Cruzeiro é uma equipe muito intensa, principalmente trabalhando no seu meio de campo, com o camisa 10 deles, o Matheus Pereira, participando das principais jogadas ofensivas da equipe. Então é tentar neutralizar os pontos mais fortes da equipe do Cruzeiro. E claro, o Corinthians também necessita ter uma construção ofensiva. O Corinthians precisa incomodar a equipe do Cruzeiro para que não fique somente aquele jogo de ataque contra defesa. É o que eu disse, tem que ser montada uma estratégia. Hoje é o primeiro jogo,
na casa deles e a decisão final será na nossa casa. Então, Dorival terá que montar um esquema visando absolutamente esses dois jogos. Eu, particularmente, apesar de tudo que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro, uma campanha ridícula, eu acredito que nesses momentos decisivos, a nossa camisa acaba pesando bastante e tomara que os atletas tenham o mesmo entendimento que tiveram nas fases anteriores dessa mesma Copa do Brasil e que o Corinthians faça hoje um grande jogo contra a equipe do Cruzeiro e por que não sair com a vitória já no primeiro jogo, claro, indo para a decisão na nossa casa com uma certa vantagem, com uma certa tranquilidade. Afinal de contas, estamos falando de Corinthians, apesar das críticas, apesar do momento complicado, eu particularmente sempre acredito no nosso Timão e absolutamente que vou torcer e torcer muito para que o Timão consiga um grande resultado nesse primeiro jogo, nessa primeira parte dessa grande decisão. E agora vamos falar sobre acordo confirmado pelo Corinthians. O Timão anunciou acordo de renovação de contrato com o jovem zagueiro João Pedro Tchoca. O João Pedro Tchoca está vivendo uma grande temporada nesse ano de 2025. Jogador que é cria do terrão, atleta que na temporada passada, por exemplo, esteve fora do clube, foi emprestado à equipe do Ceará, teve uma grande evolução, retornou no início dessa temporada e acabou ganhando as primeiras oportunidades ainda com o Ramon Dias e depois acabou ficando um certo período fora, teve alguns momentos difíceis, como por exemplo uma falha na Conmebol Sul-Americana, mas aos poucos ele foi reconquistando o seu espaço e hoje, na minha visão, o João Pedro Tchoca tem que ser titular dessa defesa do Corinthians ao lado do Gustavo Henrique. Para mim, ele já desbancou o André Ramalho, colocando o André no banco. Enfim, João Pedro Tchoca com grande evolução, jogador que já vem sendo sondado por equipes de fora, absolutamente pelo seu grande momento. E claro que o Corinthians acabou tratando de valorizar o jogador e acabou anunciando de forma oficial ontem, terça-feira, dia 9 de dezembro, a renovação do contrato do jovem zagueiro. O novo vínculo agora vai até novembro de 2030. Então, João Pedro Tchoca teve um aumento na sua multa rescisória, absolutamente uma valorização salarial. E hoje o João Pedro Tchoca vai para esse primeiro jogo contra o Cruzeiro com um novo vínculo valorizado. Então, já tudo confirmado oficialmente. João Pedro Tchoca, novo vínculo até novembro de 2030. A minha opinião quanto à confirmação da renovação do contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca é a seguinte: excelente acordo que o Corinthians fez. Já há alguns meses vinha negociando essa renovação, alguns entraves acabaram acontecendo, aconteceu até uma certa preocupação de repente o Corinthians perder o jogador, o João Pedro Tchoca, sair por valores muito longe, por exemplo, do que o Corinthians pode receber por ele, mas no final das contas tudo foi resolvido, o acordo foi fechado e o Corinthians anunciou a renovação do jogador. Estamos falando de mais um atleta que é cria do terrão, mais um jogador que acabou tendo oportunidades nessa temporada 2025 e que acabou se destacando, como por exemplo o Dieguinho, também jogador que é cria do terrão, subindo recentemente, o Gui Negão, o André Luiz. Então estamos falando aí de vários jogadores que deixaram a base e estão se destacando nos profissionais. O João Pedro Tchoca, na verdade, no ano passado ele acabou ficando de fora, foi emprestado à equipe do Ceará e voltou muito bem. Então, na minha visão, valeu a pena aquele empréstimo que aconteceu no ano passado. O jogador teve problemas, acabou tendo algumas falhas, principalmente uma que ficou marcada na Conmebol Sul-Americana quando ele cometeu um pênalti, mas jovem jogador, acabou entendendo o momento e deu a volta por cima e hoje, para mim, sinceramente, o Tchoca é o titular da posição. Então, ótimo,
volto a dizer, ótimo acordo que o Corinthians fez, tudo confirmado. E para mim, sinceramente, nesse ritmo que o João Pedro Tchoca está indo, é um jogador forte fisicamente, boa estatura. Eu, sinceramente, acredito que já a partir da próxima janela de transferências, o Corinthians já vai começar a receber propostas por ele. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que o Corinthians recebeu, uma proposta de 720 milhões de reais, podendo chegar até 880 milhões pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. Conforme estamos acompanhando, informações que o Corinthians está próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com a Esportes da Sorte, do patrocínio do Espaço Master. Novo contrato, pelo que se fala, vai ultrapassar os 600 milhões e o período será de 4 temporadas, mas pode ter algo que de repente pode dar uma atrasada nas coisas. Por quê? Pelas informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians recebeu uma proposta milionária para esse Espaço Master, de 180 milhões por temporada, podendo chegar a 220 milhões com bônus de desempenho. O período dessa proposta, 4 anos. Então estamos falando de 720 milhões, podendo chegar a 880 milhões. A negociação ainda está em análise pelo setor de compliance do clube e depende também da aprovação do Conselho Deliberativo. Pelas informações do Samir, a empresa interessada é uma nova casa, uma nova bet, criada por ex-sócios da PixBet, que já não atua mais no Brasil. A marca segue em sigilo e o Timão mantém cautela, já que a legislação e a CBF exigem rigor total na avaliação da idoneidade dessas empresas. Se avançar, será um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro, se aproximando, por exemplo, do acordo que o Flamengo tem com a Betano, pelo que se fala, está na casa de 260 milhões de reais por ano. Então, pelas informações do Samir Carvalho, o Corinthians recebeu essa proposta e ainda está em avaliação pelos órgãos fiscalizadores do clube, mesmo com informações de que o Timão está prestes a anunciar o novo acordo com a Esportes da Sorte, atual patrocinadora Master. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians recebeu, essa proposta de 720 milhões, podendo chegar a 880 milhões no período total do contrato, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de ter muita cautela naquilo que vai decidir. Por exemplo, hoje o Corinthians tem a Esportes da Sorte, que paga corretamente. O Corinthians nunca teve problema nessa parte. E nós vimos nos últimos anos o Corinthians fechando com empresas que no final das contas acabou nem recebendo. Então temos exemplo aí recente do que aconteceu com a Townsend. Mas enfim, é por isso que existem os órgãos fiscalizadores do clube, é por isso que existe o compliance para se avaliar. Se a empresa der garantias ao clube de que realmente terá condições de pagar, absolutamente que estamos falando de muito dinheiro. O que se fala que o Corinthians está para fechar com a Esportes da Sorte no novo acordo, pouco mais de 600 milhões de reais. Então, absolutamente que é preciso avaliar. Na realidade, se o Corinthians tem essa proposta da Esportes da Sorte, que pelo que se fala está prestes a fechar, chegou essa de 720 a 880, e tem também uma informação do GE, que uma outra proposta de pouco mais de 600 milhões chegou, só que essa o Corinthians já descartou, que inclusive poderia criar a própria Bet. Estamos falando do momento em que as propostas começaram a chegar de uma vez por todas. Então, esse é o momento do Corinthians ter tranquilidade, ter calma para negociar. Infelizmente, para pagar, aliás, um transfer ban confirmado e outros valores. Hoje, na FIFA, o Corinthians tem mais de 130 milhões. Recebemos informações que as premiações dos avanços nas outras fases da Copa do Brasil estão atrasadas. Então, infelizmente, a pressa por dinheiro acaba fazendo o Corinthians perder dinheiro. Por quê? Se tivesse tranquilidade
gente aguardando outras propostas, claro que o clube poderia receber muito mais. Então, volto a dizer, se passando pelo compliance tiver garantias que o Corinthians vai receber, estamos falando de muito dinheiro. Enfim, vamos aguardar o que será decidido, o que o clube vai decidir. Ainda não foi anunciado nada com a Esportes da Sorte e é aquilo que eu falo para vocês. Tomara que o melhor aconteça para o nosso timão. Mas enfim, a informação é essa. Proposta de 720 milhões chegou, podendo chegar a 880 milhões. Muito dinheiro o Corinthians está necessitando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da renovação do contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca. E essa informação que o Corinthians tem uma proposta de 720 milhões de reais, podendo chegar a 880 pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. E quanto ao jogo de hoje, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, mais um jogo daqueles complicado, difícil, mas vamos vencer 1-0 pro Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!